Antes de chegar às consolas, a guerra dos 16 bits já estava a ser travada no mundo dos computadores de casa. Hoje vamos relembrar os tempos áureos do Atari ST e do Commodore Amiga. Bem-vindos, este é o Retro Gamers. Entre a segunda metade da década de 80 e o início dos anos 90, estas duas famílias de computadores não só deixaram um grande legado no mundo dos videojogos, como trouxeram ferramentas de trabalho inovadoras para as áreas de som e imagem. Para falar das suas bibliotecas vastas, vamos ter em estúdio o nosso comentador residente, João Mateus, para partilhar connosco a sua vivência com estes dois computadores. Começamos por dar a conhecer o passado comum destas duas marcas. Os dois computadores foram lançados em 1985, mas têm muito mais do que isso em comum, pois as histórias das suas marcas e os seus criadores já se tinham cruzado anos antes. Jay Miner, o famoso designer de hardware americano, conhecido como o pai do Amiga, começou, na verdade, o seu legado na Atari em meados dos anos 70. Foi aí que desenvolveu o adaptador de interface de televisão da Atari 2600 e também chipset proprietários para os computadores Atari 8 bits. Tanto nas consolas de casa como nos computadores, a Atari viveu tempos de sucesso antes do crash dos videojogos no mercado norte-americano de 83. Por essa altura, as relações entre a Atari e Jay Miner não eram as melhores. Após o seu projeto de implementação de um novo chipset para a futura consola e computador terem sido rejeitados pela empresa, decisão que resultou na sua saída. Depois disso, Miner criou o gabinete estratégico iToro, que mais tarde, juntamente com Larry Kaplan, fundador da Activision, se transformou na Amiga Corporation. Kaplan tinha na mesa várias propostas de investidores interessados em financiar o novo hardware para videojogos. Por consequência, este contratou Miner para desenvolver uma nova máquina baseada no chipset Lorraine. Esse nome foi usado como código para o futuro computador, mas o capital disponível revelou-se escasso para o ambicioso projeto que tinham em mãos. Nessa altura, a Atari Games, propriedade da Warner Communications, propôs financiar o projeto a troco de direitos proprietários do novo hardware Lorraine durante um ano. O objetivo era lançar a plataforma no formato de um computador, na esperança de resgatar a Atari da difícil situação financeira em que se encontrava. A proposta foi aceita e o hardware continuou a ser desenvolvido numa aliança com um sabor amargo entre as duas empresas. E é aqui que o nome Commodore entra na história. O fundador da Commodore International, Jack Tramiel, criou a Tramiel Technology após ter deixado a empresa. Com o novo hardware em mente e sabendo da frágil situação da Atari, viu nela uma oportunidade de investimento. Uma proposta irrecusável por parte de Tramiel acabou por resultar na compra da Atari Consumer Division, que acabou fundida com a Tramiel Technology, nascendo assim, em 1984, a Atari Corporation, apelidada de a segunda Atari. Do outro lado da barricada, a Commodore comprou a Amiga Corporation e quem não ficou nada contente com essa aquisição foi a Atari de Jack Tramiel, que moveu processos em tribunal reclamando direitos proprietários e proibindo qualquer lançamento do hardware que usasse o chipset Lorraine dentro da data previamente acordada. Esta batalha jurídica deu tempo à Atari para lançar o seu novo computador, enquanto o departamento da Amiga continuou a desenvolver a arquitetura do Lorraine e a desenvolver um novo sistema operativo. Após várias jogadas de bastidores, processos judiciais e fusões de empresas, a nova geração de computadores de 16 bits chega finalmente ao mercado no ano de 1985. Entre junho e julho, com apenas um mês de diferença, saem para o mercado o Atari 520 ST e o Amiga 1000. Foram várias as revisões de hardware destes computadores ao longo dos anos que se seguiram. Fiquemos com alguns dos modelos mais marcantes. A família Amiga teve vários modelos com diferentes arquiteturas, sendo o Amiga 500 o mais icónico de todos os modelos. Esse marcou a geração de quem jogou computador no final da década de 80. Quem não se lembra de jogos como Cannon Fodder, Lemmings ou The Secret of the Monkey Island. As variantes Amiga 500+, e o Amiga 1200, já lançados nos anos 90, eram as versões melhoradas com mais memória RAM e sistemas operativos optimizados.
Atari ST também recebeu vários modelos desde o lançamento do 520 ST em 1985 e do 260 ST, o modelo exclusivo europeu. No ano seguinte chegava o melhorado 520 ST-FM. Este trazia um leitor de disquetes embutido e que deu origem ao icónico Atari 1040 ST. Também aqui recebemos alguns clássicos de arcade, como o Joust, o Arkanoid e o R-Type, que marcaram este tempo. Ao longo de quase uma década, os computadores de 16 bits da Atari chegaram em vários formatos e designs, desde PCs de secretária, como o Atari TT, passando pelos portáteis como o Stacy. A linha da Atari ST termina com o Atari Falcon, computador que esteve no mercado apenas um ano e continua a ser, até aos dias de hoje, um dos artigos mais cobiçados por colecionadores de computadores retro. Para me ajudar a relembrar alguns dos títulos que marcaram estas bibliotecas, tenho comigo aqui o nosso comentador, João Mateus. Saudações, Marco. Bem-vindo aqui. Isto foi um salto tecnológico enorme nestes computadores, não é? Não, exatamente, e é engraçado se nós abordarmos isto, lá está com uma guerra dos 16 bits nos computadores. Foi uma guerra muito diferente da guerra das consolas que foi vivida uns 5, 6 anos mais tarde, não é? Porque aqui aconteceu tudo nos bastidores. Exatamente, foi uma guerra da indústria, basicamente, em vez de ser do lado do consumidor, era Exato. Quase uma guerra do lado de quem quem modo estava... stealth, quase. Exatamente. Se calhar na altura, estas pessoas que estavam, ou seja, as pessoas que usufruíam deste tipo de equipamentos, nem estavam muito a par da guerra que estava a acontecer. Não, exatamente. E quando estas máquinas chegam ao mercado, realmente foi aquele salto enorme, porque estamos a falar no ano de 85, 86. Lenor Unstoppable são pérolas de perfume para a roupa. Basta pô-las antes de cada lavagem e é o uau de frescura que dura e dura. Mesmo no final do dia, Lenor Unstoppables, o uau de frescura que dura e dura. E agora experimenta grátis a explosão de perfume para a roupa. Visita o teu supermercado. Ou seja, a maior parte dos jogos ou eram jogados em arcades e o pessoal o acesso que tinha a eles era nas arcades, não era em casa, mas em casa a maior parte do pessoal estava a jogar ou com computadores de 8 bits ou com as primeiras consolas da terceira geração de 8 bits também. Quando chega... Quando isto chegou foi uma enorme... Exato, sim, isto eram duas máquinas potentíssimas, não é? Sim, hoje em dia olhamos, temos um telemóvel mais potente que isto, mas na altura isto era sim, incrível. Sim, sim. E muitos jogos chegaram ao mercado nesta altura que acabaram por irem até quase aos dias de hoje. Exatamente, e foram casas de portos muito bons de arcades. Lá está, há aquela quase guerra entre os fãs, porque certos dizem que certos jogos correm melhor no Atari ST, outros correm melhor no Commodore Amiga, mas teve alguns exclusivos também. Temporariamente, por exemplo, o Amiga teve o Lemmings, acho que toda a gente conhece o Lemmings, não é? Começou no Amiga. Aliás, o engraçado nisto é que nesta altura andavam a semear muitas... Falaste do Lemmings. O Lemmings dá origem a muitos jogos hoje em dia, não é? O Worms vem do Lemmings, sim, uma carrada deles que nós podemos estar aqui a falar. Mas o que tu estavas a falar e bem é que foi aqui os primeiros passos de realmente ter uma sensação mais arcade em casa. Sim, tivemos jogos como o R-Type, que saiu em tudo o que é sistemas, teve um porte muito bom em ambas estas plataformas. Tivemos, por exemplo, no Atari ST, tivemos duas versões clássicas da Sega muito interessantes, o Golden Axe e o Space Harrier, que saíram no Atari ST. Queria destacar aqui um jogo, não sei se conheces, que é o Shadow of the Beast. Sim, eu tenho uma relação amor-ódio com aquele jogo, porque eu tenho a versão Master System, que a malta que está a ver lá em casa é péssima, mas é daqueles jogos que é tão mau, mas que é bom ao mesmo tempo. Mas a versão da Atari ST é espetacular, é muito fixe. E tu achas que nesta altura, principalmente a nível dos controles, estas consolas eram um pouco diferentes? Nós, por exemplo, nas arcades e nas consolas que tínhamos, estávamos habituados a jogar com comando. Exato. E aqui muitas vezes tínhamos de jogar mesmo com o teclado. Isso. Exatamente, não, o teclado, o rato também, mas tinhas periféricos, tinhas alguns comandos também, tinhas joysticks, portanto já dessa altura, hoje em dia costuma-se dizer que os computadores eram a Master Race, não é? Porque tecnicamente podes jogar como quiseres. Na altura já era um bocado assim, se formos a ver. E outra coisa que eu acho também engraçada e que as pessoas se calhar não têm noção é que isto basicamente na altura não era simplesmente pôr ali o jogo com cartridge e jogá-lo. Tínhamos as floppy disks, não é? Que eu ainda apanhei. Atenção, eu não cresci com estas duas plataformas, ainda apanhei os floppy disks. O problema dos floppy disks nos dias de hoje é que, assim, os cartuchos duram uma vida, literalmente. Aquilo sobrevive a uma guerra nuclear, enquanto que os floppy disks há uma probabilidade muito grande, mesmo tu encontrar jogos para estas plataformas selados,
há a probabilidade dos jogos não funcionarem. Exatamente. Porque era uma mídia muito sensível, digamos assim, e que não envelheceu, por alguma razão já não está entre nós. Exatamente. Mas em termos de colecionismo, as versões Big Box destes computadores são lindíssimas. E o que é que tu achas que na altura uma pessoa que ia comprar isto, como é que decidia qual é que ia comprar? Para já tinhas de ter dinheiro. Mas eu diria que se estivesse aqui na Europa, quase todo o pessoal ia pelo Commodore. O Atari ST teve mais sucesso nos Estados Unidos, mas eu acho que acima de tudo era a base também de um pouco mais consolas, a convivência com quem te davas, as revistas também na altura que promoviam estes dois sistemas, mas eu acho que também dependia um pouco daquilo que tu querias, não é? Estamos a falar de computadores, não estamos a falar de consolas. E havia jogos que havia tanto para consolas como para estes dispositivos. Exato. Mas eu acho que a grande experiência aqui, pelo menos para mim, era alguns jogos que nós também tínhamos disponíveis nos computadores, no tal DOS, não é? Que nós já aqui falámos antes. E eu tenho aqui de destacar principalmente 2 jogos da Atari que eu acho engraçadíssimos. O primeiro é o Alien Fang, que basicamente é um porte bem banhoso do Alien Bread, que é dos meus jogos. Eu lembro-me perfeitamente de ir para a casa de amigos só para jogar este jogo. Outro jogo que eu não sei se vais chegar lá, qual é o clone, chama-se Super Stereo Land. Super Stereo Land. Faz-me lembrar qualquer coisa. É capaz de me fazer lembrar qualquer coisa. E isto era a experiência na altura. Ou seja, eles lançaram isto, nós não temos. Vamos inventar um nome diferente. As pessoas vão relacionar, obviamente, que é o mesmo, mas com Exato. um nome... Deixa-me só fazer aqui um pouco advogado do diabo das consoles e das arcades. Street Fighter, toda a gente conhece o Street Fighter, certo? Como é que aquele jogo pode dar errado, não é? Exato. Joguem a versão da Atari ST. Horrível. Aquilo é péssimo. Horrível. É péssimo. O da Amiga não é mau. Mas a Amiga, a Amiga tinha 2 coisas para mim que eram incríveis. Double Dragon. O Double Dragon da Amiga foi a minha primeira experiência com o Double Dragon. Blues Brothers, um dos melhores jogos de plataformas, e se vocês virem ainda hoje, é incrível. E o Fox, Exato. Outro jogo muito bom também do lado da Atari ST é o Stormlord, que é um jogo que eu joguei no ZX Spectrum, que eu tenho a minha coleção, mas a versão 16 bits da Atari ST é lindíssima, é brutal. Era muito bom na altura ver esta evolução, ainda por cima nos computadores, em vez de estarmos a chatear os pais para não poderem usar a televisão na sala. Claro. João, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Marco. Ficamos de seguida com mais alguns jogos que marcaram o legado destes computadores. Ambos os computadores receberam muitos clássicos de arcade e franquias clássicas da época. No entanto, as versões divergiam na performance em ambas as máquinas. Uns jogadores alegam que certos jogos correm melhor no Atari ST, outros que correm melhor no Amiga. Aqui ficam algumas comparações lado a lado. Double Dragon. Shadow of the Beast. Prince of Persia. Com a chegada destes computadores vieram também novas ferramentas de trabalho que inovaram o mundo multimédia. Embora estas plataformas fossem bem avançadas em termos de som e imagem, o Commodore Amiga tinha melhores gráficos. A segunda metade dos anos 80 conheceu o boom da subcultura Demoscene, uma vertente artística produzida em computadores que consistia em pequenas apresentações audiovisuais em formato digital, sendo que muitas delas vieram mais tarde a influenciar o que chamamos de hoje de cutscenes. Movimento de formas geométricas, cores e elementos digitais, sincronizados com sons e bandas sonoras, puxavam tanto pela capacidade do hardware como pela criatividade dos seus designers e programadores. Uma das mais conhecidas foi a demo da Boing Ball, usada para promover o lançamento do Amiga 1000 e que foi tão popular que chegou a fazer parte de um dos logotipos da marca.
Embora possa parecer básico para os dias de hoje, foi extremamente revolucionário. O lançamento do Commodore Amiga contou inclusivamente com a presença contratada de Andy Warhol, o famoso artista plástico de arte moderna, e a sensual Debbie Harry, vocalista dos Blondie. Well, with that piece being finished, Andy, I've been asked to give you an interview, forgive the pun. What computers have you worked on before? Oh, I've worked on anything. I waited for this one. Really? O Amiga foi usado até meados dos anos 90 em vários projetos multimédia, desde a criação de separadores televisivos, animações e até mesmo efeitos especiais. O Atari ST teve vários softwares de imagem, apesar de inferiores em termos gráficos, ficou conhecido como uma das ferramentas de trabalho mais importantes na área da produção musical. O Atari ST vinha com portos MIDI de fábrica. Para quem não conhece, MIDI, ou Musical Instrument Digital Interface, é um protocolo de linguagem musical que permite a utilização de instrumentos virtuais através de VSTs. Virtual Studio Technology. Este padrão é usado ainda hoje por músicos, compositores e bandas dos mais diversos estilos musicais. Com a chegada do Atari ST, esta tecnologia ficou mais acessível, tanto para os estúdios de gravação como para os músicos amadores, principalmente na área da música eletrónica. Nomes como Mike Oldfield, Scooter, Tangerine Dream e Fatboy Slim são exemplos de artistas que produziram muitos dos seus êxitos neste tipo de computadores. Softwares populares como o Cubase e o Logic tiveram origem no Atari ST, estes programas conhecidos como DAWs, Digital Audio Workstations. Continua ainda a ser usada em estúdios caseiros e profissionais nos dias de hoje, com versões modernas para os sistemas operativos atuais. Voltamos então aqui à conversa com o João. João, isto não era só basicamente computador de jogos. Aqui já estamos também a falar um pouco do trabalho que tu podias fazer com este tipo de hardware. Exatamente, isto na altura eram duas ferramentas de trabalho incríveis, nomeadamente na área da multimédia, ou seja, imagem e som também. Aqui destaco o Commodore Amiga mais para a área da edição de imagem, etc. Houve alguns separadores e anúncios de televisão que foram feitos em Commodore Amiga, toda aquela cena da demo scene, não é? Que era quase uma forma de arte, não é? Abstrata, completamente digital, muito psicadélica, foi muito popularizada no Commodore Amiga. E tu achas que isto teria a ver também com o preço que isto tinha em relação aos computadores com um hardware assim, todo XPTO? Sim, claro que sim. É assim, estas máquinas não foram, digamos, forçadas como máquinas de jogos, não é? Isto eram ferramentas de trabalho, multiuso, não é? Obviamente ficaram popularizadas porque a malta queria jogar, não é? Exato. Aliás, nós vemos isso em quase todos os computadores desta altura, os chamados, por exemplo, há aqui uma grande diferença, é que o Amiga, por exemplo, em Portugal não venceu o Spectrum, que tinha uns espectros muito inferiores. Exatamente, devido ao preço. Devido ao preço, exatamente. Eu sei que, eu não consegui, tentei pesquisar, mas eu não consegui encontrar o preço do Amiga cá em Portugal, mas sei que em Londres custava 600 libras. Não, e se ajustares à inflação, pois, era uma nota. Mas a malta utilizava estes computadores para jogar. Aliás, novamente, eu não cresci com estes computadores, mas quando eu tive o meu primeiro computador em casa, os meus pais, é um computador de trabalho. Sim. Era para jogar Diablo, era para jogar Prince of Persia, era para jogar. Mas no lado do Atari ST, eu queria destacar aqui as funcionalidades para aquele computador enquanto máquinas de produção musical. Tu tens uma banda, eu já toquei em banda, nós sabemos o que é MIDI, não é? E este protocolo, esta linguagem musical realmente veio a democratizar um pouco a maneira como a música é produzida, não é? Porque tu, através desses VSTs, não é? Do MIDI, tu podes, por exemplo, estar a tocar guitarra em casa, sozinho, e teres uma orquestra a acompanhar-te. Isso faz toda a diferença e não hoje é usado. É um padrão na indústria. Mas estavas a falar a nível de jogos e tocámos aqui levemente no Spectrum, e é engraçado porque se formos a comparar um Spectrum com um Atari ou com um Amiga, qualquer um destes dois é muito inferior. Sim, muito. E aqui vem a parte da imaginação das pessoas. Ou seja, nós hoje em dia, quando jogamos um jogo, é tudo muito visual. Vemos um God of War, parece que estamos lá mesmo no meio do combate. Aqui não, era tudo no nosso... É o chamado Theatre of the Mind, o teatro da mente. Não é? Tínhamos de preencher ali algumas brechazinhas que estavam no meio. E tu próprio também já jogaste Dungeons & Dragons, já aqui falámos sobre isso, e estes computadores também acompanhavam muito isso, porque na altura, por exemplo, hoje em dia nos jogos de Dungeons & Dragons nós temos as criaturas todas, as miniaturas, tudo é muito visual, e nesta altura não. Não, tinhas os chamados Text Adventures, muitas destas aventuras eram
adaptadas até de jogos de Dungeons and Dragons, de aventuras. Tinhas também adaptações só do The Hobbit, Lord of the Rings, algumas temáticas também de sci-fi, tinhas aqui nestes computadores. E isto não morreu, não é? Ainda continua, agora vai ser um Amiga Mini, não é? Exatamente, vamos ter o Commodore Amiga Mini. Não sei como é que vai ser ainda o lançamento daquilo, se vamos ter, por exemplo, nas nossas lojas cá, ou se vai ser só, portanto, por encomendas online, não é? Mas é um computador que é uma máquina com a qual eu estou muito interessado, porque lá está, para quem não cresceu com estas máquinas e quer ter um sistema fácil de usar, não é? Intuitivo, que disponibiliza todas estas bibliotecas, eu acho que é uma boa aposta. Portanto, eu pessoalmente estou entusiasmado. Eu estou curioso para ver se eles vão pôr um sistema operativo lá dentro ou se vão pôr aquilo como uma máquina de emulação. Eu acho que não. Eu acho que é mais uma máquina de emulação. João, muito obrigado. Ficamos por aqui. Até à próxima. No mundo do gaming, os computadores sempre foram motivo de inveja para alguns jogadores de consolas. No entanto, no ano de 1993, a Commodore dá início à era dos 32 bits nas consolas com a Amiga CD32. Pegando no conceito do seu antecessor CD-TV, um computador que usava a arquitetura do Amiga 500, mas com um drive de CD-ROM, o Amiga CD32 foi uma aposta para tentar captar o interesse dos jogadores de consola. Lançada na Europa, Brasil, Austrália e Canadá em setembro de 93, a CD32 era basicamente um Amiga 1200 em formato de consola. Com periféricos compatíveis e uma drive de disquetes, era possível usá-la como um computador, tornando-se um sistema híbrido compatível com software e jogos mais antigos da biblioteca Amiga. Apesar das vendas da CD32... Se estás permanentemente à procura de desafios, se para ti as pausas são para os fracos, então esquece. Superbox Sky. Mais leve, mais suave, mais fácil. terem sido bastante razoáveis no seu lançamento, chegando até a ultrapassar a Mega CD da Sega, a falência da Commodore levou ao seu descontinuamento no ano seguinte. E que maneira de homenagear hardware antigo do que lançar novos conteúdos para os seus sistemas. Ainda nos dias de hoje, vários criadores de jogos continuam a rechear as bibliotecas destes dois computadores com novo software. De seguida, vamos ter alguns títulos criados por ambas as comunidades. Worthy, pela Pixel Glass, é um puzzle game de ação colorido e com uma banda sonora bastante cativante. Teve lançamento em formato físico Big Box em 2018. Para além dos jogos com código de raiz, também nos chegam novas versões de clássicos memoráveis. Um exemplo disso é a nova versão de Rygar the Legendary Warrior para o Amiga, lançada em formato físico também por Gran Koei. E quem nunca jogou o viciante jogo para mobile Flappy Bird? Pois bem, em 2014, o Atari ST recebeu um port do mesmo, apenas um ano depois de ter sido lançado para iOS e Android. Ao que parece, o Mario não é o único analisador do gaming. Já ouviram falar do Crash Plumber? Esta é uma adaptação com uma boa dose de sátira do clássico Donkey Kong para Atari ST. Foi lançada em 2016 pela Cerebral Vortex Software Development. E assim fechamos mais um Retro Gamers. Não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais e façam-nos chegar até nós as vossas memórias e experiências da geração computador 16 bits. Fiquem atentos a futuros episódios e até lá, divirtam-se a jogar.